Somos a EGCLIA. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Meu nome é Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O assunto dessa semana será sobre luvas para limpeza profissional. Vamos reforçar a importância do uso desse fundamental equipamento de proteção individual e especialmente dar dicas de como escolher a luva ideal para realizar os serviços de limpeza e higienização. Esperamos que aproveite! Então, vamos lá! Para darmos início. Sempre que pensamos em higienização e limpeza, nossas mãos são destaque na realização dos serviços. Sendo assim, as mãos dos profissionais das equipes de limpeza precisam estar sempre bem protegidas do contato com os produtos que utilizam, sejam eles a sujeira a ser removida ou os produtos químicos de limpeza. As luvas de limpeza são os equipamentos perfeitos para a proteção individual. Porém, o uso e a escolha durante os serviços de limpeza e higienização ainda geram dúvidas. Falaremos agora sobre a funcionalidade da luva em um ambiente profissional. Ela é um item fundamental de segurança que evita acidentes e que protege contra riscos mecânicos, químicos e biológicos. Sendo assim, faz parte da lista de equipamentos de proteção individual do Ministério do Trabalho e Emprego, e sua utilização é obrigatória devido à norma regulamentadora de número 6. Todas as luvas de limpeza precisam ter o certificado de aprovação de equipamento de proteção individual, que garante a comercialização legal do produto e atesta que a luva ou outros tipos de EPIs estão dentro das normas exigidas. Esses produtos, os EPIs, têm que estar sempre em sua lista de materiais de limpeza. Em relação às luvas, podem ser de diferentes tipos, que vão desde luvas para lavar louça até luvas para limpeza pesada, variando inclusive em relação às cores. A luva de limpeza funciona como uma barreira física que vai dificultar o contato direto das mãos com potenciais agressores, como as altas e baixas temperaturas, objetos que podem ferir ou causar lesões e com agentes químicos dos produtos de limpeza que podem causar hipersensibilidade, alergias e infecções dermatológicas. Para que você possa fazer a escolha ideal para a sua equipe de limpeza, é importante saber para qual finalidade de uso a luva foi produzida. Falarei agora dos tipos de luvas, para vários segmentos, entre eles o de limpeza. Primeiro, a luva cirúrgica. Essa é uma luva descartável, feita de borracha natural, de borracha sintética ou de misturas entre ambos. Este tipo de luva é de uso único, tem formato anatômico, com punhos que são capazes de assegurar ajuste ao braço. São utilizadas em processos cirúrgicos. Existe ainda a luva para procedimentos não cirúrgicos. Trata-se de item de proteção feito de borracha natural, de borracha sintética, de misturas de ambos ou de policloreto de vinila. Luva de uso único em procedimentos não cirúrgicos na área de assistência à saúde. Temos ainda as luvas de alta tensão. São luvas de segurança feitas de composto natural de borracha, usadas para proteção pessoal contra choques elétricos e queimaduras graves. Muito utilizadas nas áreas de manutenção de indústrias e redes elétricas em geral. Temos as luvas de neoprene, que são feitas com borracha sintética, substituindo a borracha natural. Muito usadas em indústrias automotivas, químicas, de limpeza e alimentícia. Suas principais características são a resistência a altas e baixas temperaturas, impermeabilidade e facilidade de secagem. Temos as luvas de PVC. Usadas na lavagem de peças em materiais corrosivos, manuseio de ácidos e óleos, na construção civil e na limpeza pesada. Tem boa resistência contra produtos químicos, abrasivos e cortes. Temos ainda as luvas de látex. São indicadas para evitar a penetração de líquidos em nossas mãos. As luvas de látex são maleáveis, confortáveis e usadas, principalmente, nas áreas de higienização e limpeza do dia a dia. Luvas nitrílicas. Esse tipo tem uma versatilidade, em razão da resistência a diversos produtos químicos e abrasivos. As luvas nitrílicas também são reutilizáveis e são indicadas para trabalhos na construção civil, indústria moveleira, química e alimentícia e na limpeza pesada. E temos ainda as luvas de malha. Protegem contra agentes abrasivos e que possam causar escoriações e cortes.
Elas têm uma grande flexibilidade, o que favorece o manuseio de peças e são indicadas para o uso em serviços gerais. São confortáveis e têm boa respirabilidade. Entre tantos outros tipos, mais uma categoria se encaixa em nossa seleção: a luva com proteção contra cortes. Trata-se de uma ampla categoria de luvas, que tem por objetivo proteger as mãos contra riscos mecânicos, como a luva de malha de aço. Ela é habitualmente indicada para o setor alimentício, mas também são usadas em outros setores, como a indústria têxtil, na indústria de papéis, em cozinhas industriais, na indústria de processamento de carnes e na construção civil. Esclareceremos agora uma dúvida: será mesmo que eu preciso lavar as mãos, mesmo usando luvas? É importante destacar que o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos com água e sabão e que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso da luva, de acordo com a NR 32. Reforçamos também que a higienização das mãos é considerada pelos órgãos oficiais de saúde como uma das principais medidas individuais na redução do risco de transmissão de doenças. Seguimos com dicas importantes para escolher a luva de limpeza certa para cada situação. Deve sempre existir uma avaliação que considere a natureza dos riscos aos quais a pessoa será exposta, o tipo de atividade a ser executada, a resistência do material, assim como a sua permeabilidade e tempo de rompimento. No momento de realizar a compra, é fundamental observar informações do fabricante em relação à natureza dos componentes da luva e a ficha de segurança do produto. A escolha da luva de limpeza para os profissionais deve focar na segurança, sem que haja desperdício de recursos. Devem ter qualidade de vedação, oferecer boa proteção contra a maioria das substâncias cáusticas e detergentes, serem fortes e duráveis. Quanto à resistência da luva a produtos químicos de limpeza, é importante levar em conta especificamente quais produtos químicos de limpeza serão utilizados pelos profissionais de limpeza. Sendo assim, a luva mais adequada pode ser bem escolhida, pois alguns tipos são mais ou menos resistentes a determinados químicos. Quanto à resistência à abrasão, vale a pena analisar também o volume de atrito esperado com o uso da luva. Imaginemos se o profissional vai ficar grande parte do seu tempo utilizando rodos de limpeza. Isso requer uma resistência à abrasão diferente de quem vai apenas se proteger do uso frequente de esponjas macias. Quanto à resistência ao rasgamento, pode ser que o profissional não use ferramentas de limpeza como mop e água, por exemplo. Sendo assim, haverá muito esforço em relação ao torcer panos. Dessa maneira, uma luva que resista melhor ao rasgamento será a melhor indicação. Algumas luvas recebem um acabamento interno que absorve parte do suor. Dessa forma, pode oferecer um maior conforto. Já na parte da palma da mão pode haver uma superfície mais antiderrapante para maior aderência a objetos que estejam lisos ou escorregadios. É importante verificar o tamanho da luva. Na ficha do profissional deve haver a medida mais adequada ao mesmo, pois, como se sabe, medidas erradas podem causar acidentes ou maior fadiga. Para a conservação da luva de limpeza é importante que, após o uso, deva ser lavada interna e externamente como um produto neutro e deixar secando na sombra e longe do sol. Sendo assim, a sua vida útil aumenta. Sobre a espessura da luva, a medida é analisada em milímetros. A maior espessura pode deixar as mãos mais protegidas, como uma luva de 0,6 milímetros, por exemplo. No entanto, com tal espessura, a luva será menos maleável. Daí então devemos analisar realmente qual a maior predominância das atividades de limpeza. Falaremos agora sobre as cores das luvas e as contaminações. Devemos aproveitar e assegurar a importância do uso de luvas coloridas pelos profissionais da limpeza. O motivo é conectado diretamente com a saúde dos usuários dos ambientes e dos profissionais, pois o uso de única cor não entrega proteção contra a contaminação cruzada. Caso você não esteja familiarizado com o tema, explicamos brevemente. Ao usar sempre a mesma luva e mesma cor, na limpeza de todos os ambientes, o profissional a utiliza, desde a limpeza de um vaso sanitário, até em uma mesa de escritório. Sendo assim, o risco de levar bactérias de um lugar ao outro é imensa. Entretanto, ao padronizar o uso por cores em ambientes, esse risco fica bastante reduzido. Além disso, o treinamento das equipes
também contribui para o aumento da segurança quanto a protocolos de limpeza. Depois de adquirida a luva de segurança ou de limpeza, deve-se ficar atento ao seu prazo de validade, ao tempo de uso e às formas de armazenamento. Vejamos uma curiosidade. Qual a maneira correta de cuidar e armazenar as luvas? Depois que o profissional da limpeza fizer o uso das luvas, deve-se realizar uma higienização, com detergente neutro, e realizar o enxágue. Ressaltamos que as luvas de limpeza não podem ser deixadas diretamente ao sol, pois isso pode acabar danificando a borracha. Guarde as luvas apenas após estarem totalmente secas. Quando usar luvas e quando não usar? Falaremos agora do uso da luva pelo público em geral. De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, durante a pandemia do coronavírus, para as pessoas em geral, o uso de luvas não é necessário na maioria das situações. No entanto, o Instituto recomenda usar luvas descartáveis ao limpar ou cuidar de alguém que está doente. Para finalizar, algumas orientações sanitárias para prevenção e cuidado que devemos ter no dia a dia. Pratique ações preventivas cotidianas, como manter distância social, lave as mãos com água e sabonete de alta qualidade por 20 segundos ou usar um álcool para as mãos com pelo menos 60% de álcool. Use máscara quando tiver que ir em público. Use luvas ao limpar e desinfetar a casa. Use álcool gel antes de calçar as luvas e após o uso. Sendo possível, lave as mãos depois de remover as luvas. As luvas de limpeza são EPIs fundamentais e básicas para o dia a dia nas organizações. Espero que tenha gostado do nosso podcast. Use o tipo de luvas corretas para suas atividades e até o nosso próximo podcast.